Em 1942, as ondas de guerra atingiram todos os cantos do Pacífico. Desde ilhas selvagens ao impiedoso frio do Alasca. Esse foi o pior lugar. Quase morri de frio. Nestas ilhas desconhecidas, inimigos que estavam do outro lado do oceano ficarão face a face em breve. Midway era nosso primeiro contato real com o inimigo. Com vídeos pessoais raros e imagens de combates coloridas, as balas e os disparos contra as aeronaves vieram de todas as direções. ouça as vozes e sinta a luta. Nós não sabíamos quando viajaríamos. As esposas não sabiam quando veriam seus maridos de novo. Nós não sabíamos nem para onde íamos. Tudo o que disseram foi: não vai precisar de roupas de inverno. Você vai para o exterior. Então, um dia, nós embarcamos. Nós partimos por baixo da ponte Golden Gate. As coisas estavam indo bem, era uma viagem bem tranquila. Então, nós saímos e o oceano ficou agitado. E as ondas ficaram gigantes e aquele barquinho balançava de um lado para o outro. Estávamos todos muito doentes. Antes de deixar o porto, eu alimentei os peixes. Homens recentemente treinados em uniformes totalmente novos subiram a bordo do navio em direção ao mundo desconhecido a 9.600 quilômetros de distância. Nós dormíamos no convés do hangar, no convés de voo, em qualquer lugar que achássemos para deitar. Alguns tinham apenas 18 anos. Eu era só uma criança. Eu nunca tinha passado uma noite longe dos meus pais. Eu passava muito tempo na cama pensando em casa e até mesmo chorando às vezes. Eles só podem imaginar como é a guerra e onde vão lutar. O militar Dan Hoechlin desembarca em uma floresta do outro lado do oceano. Ele traz a própria câmera para registrar como o lugar é exótico. E está próximo a Port Moresby, na ilha Nova Guiné. Os rios estão infestados de crocodilos. Crianças sobem árvores para pegar cocos e depois trocam por cigarros. A tribo é receptiva, mas não podem deixar de observar homens estranhos apontando câmeras para eles. Esta será a casa deles. Mas não vieram se divertir. Os japoneses estão se aproximando rapidamente. Eles já controlam as Ilhas Salomão e grande parte de Guiné-Bissau. Agora, uma frota está a caminho para completar a conquista. Se eles conseguirem expulsar os aliados do Porto Moresby. Se a Nova Guiné perder, a Austrália teme que ela seja a próxima. Mas os americanos veem os japoneses se aproximando. Decifradores de códigos descobrem o plano. O almirante Chester Nimitz decide arriscar.
Ele envia uma esquadra, incluindo 4 porta-aviões, para encontrá-los com antecedência. A Batalha do Mar de Corais começa com um grande ataque. Os americanos localizam um navio japonês. Eles se aproximam e lançam fogo no navio e o afundam. Os japoneses respondem atacando navios americanos. É combate atrás de combate, mas nenhum lado da marinha consegue ver o outro. Os aviões realizam todo o combate à distância. Os aviões sobrevoavam nossas cabeças e as armas não os detinham. Os soldados não giravam as armas rápido bastante. Então, os americanos atingem um segundo navio inimigo. Mas o Japão responde com 2 ataques fatais. Uma bomba atinge o convés do USS Yorktown, matando 40 homens. E o USS Lexington é explodido de forma que não há reparo. Ambos os lados sofrem grandes perdas. Mas os aliados interromperam o ímpeto japonês. Os homens que faleceram nunca saberão o impacto histórico da Batalha do Mar de Coral. Diversas vezes navios opostos bombardearam uns aos outros. Diversas vezes, eles trocaram salva de tiros. É um novo tipo de batalha naval, combatida totalmente com aviões. E é um alívio para a Austrália. Os australianos se sentem seguros. O medo de uma invasão japonesa diminui. Mas outra invasão está para acontecer. De repente, os americanos chegaram. Todos eles pareciam ter bocas grandes, dentes quadrados e vinham de lugares que eu nunca tinha ouvido falar, como Nebraska. Cidades como Brisbane foram invadidas por americanos. Uma parada das tropas americanas mostra a proporção dessa invasão amigável. Mais de 1 milhão de homens. A reputação deles os precediam. Os americanos tinham um bom histórico de salvar pessoas. E eu sei porque assisto filmes de faroeste. É conveniente para os dois lados. A Austrália tem proteção extra. Os Estados Unidos têm uma nova base para operação no Pacífico Sul. As duas forças aliadas treinam juntas e jogam juntas. Os americanos providenciam o beisebol e os australianos providenciam a cerveja. Os homens pareciam estar se dando muito bem até... Gostávamos de tudo nos americanos. Na verdade, não conseguíamos parar de olhar para eles. Os americanos tinham uniformes mais alinhados e bolsos maiores. Eles ganhavam o dobro que os soldados australianos e esbanjavam dinheiro ao chegar na cidade. Tínhamos chocolates, sorvetes, meias de seda e dólares. Podíamos proporcionar bons momentos às garotas. Em Sydney, competíamos com os americanos pela atenção das mulheres. E algumas garotas australianas preferiam os americanos.
Os homens australianos se sentiram ofendidos e, para descrever os americanos, adotaram o slogan bem pago, bem erótico e bem aqui. As boas-vindas estão por um fio. Discussões entre as tropas viram brigas de rua. Brigas de rua viram tumultos. Melbourne e Brisbane viram um caos. Briga voraz na cidade para trânsito. Polícia montada é chamada. Soldados e membros da RAAF brigam em trem. O general Douglas MacArthur está ciente do problema. Ele está na Austrália comandando as tropas de ambas as nações. E está prestes a enviar as duas forças para uma batalha se eles não pararem de lutar uns contra os outros. Primavera de 1942. Um novo experimento aliado está para acontecer. Americanos e australianos atuam como um único exército pela primeira vez. Seus exércitos expulsaram os japoneses e eles vão controlar Port Moresby, a última base aliada em Nova Guiné. Esse é o momento da chegada das tropas. O acampamento aliado fica localizado dentro de uma plantação de coco. Daqui, eles querem reconquistar toda a ilha. Mas Nova Guiné é quase impossível de invadir. As montanhas chegam a quase 5.000 metros cercadas por uma mata fechada. Então eles tentam alistar alguns especialistas locais. O piloto americano Ken Garrish faz seus próprios registros de homens curiosos de tribos de regiões montanhosas próxima a Port Moresby. Um capitão australiano quebra o gelo tirando fotos do chefe. É a primeira vez que ele vê uma foto dele mesmo. A tribo concorda sobre o inimigo em comum e estão prontos para lutar. Tivemos sorte de ter tirado essas fotos, pois essa foi uma guerra verdadeira que de fato matou alguns soldados japoneses. Agora, esse grupo incomum de aliados precisa lutar contra os japoneses que os rodeiam. Os lados atiram um contra o outro a uma curta distância. Uma fumaça escura surge devido a ataques japoneses no acampamento de Porto Moresby. Pilotos aliados retribuem os ataques em bases japonesas próximas, transformando aviões em sucatas metálicas. Um esquadrão registra 200 mortos. Poucos pilotos sobreviveram. Os que sobreviveram se tornaram prisioneiros de guerra sob a guarda da Austrália. Um combate aéreo a curta distância é um jogo perigoso. Os dois lados estão na mesma ilha. Se um piloto entrar na floresta e se perder, vence quem o encontrar primeiro. Então, todos os pilotos carregam um colete salva-vidas, uma faca e uma pistola. Entre a própria floresta e o inimigo presente nela, a sobrevivência não é garantida. Mas ter os locais ao seu lado ajuda. Ken Garrish leva sua câmera em uma missão de resgate no interior da floresta. Pousamos em um rio para buscar um piloto abatido, um oficial australiano. O piloto pode agradecer à equipe de busca e resgate da Nova Guiné. Ele foi trazido para o avião por nativos em suas canoas. Ele ficou muito feliz em nos ver. Pilotos americanos e australianos estão formando um laço mais estreito, agora que suas vidas dependem uns dos outros. A pressão do combate cria uma tensão pré-guerra. Apertos de mão substituem as lutas. Eu diria que quando o cenário de batalhas aparece, os soldados de ambas as tropas se dão muito bem.
E também não ter mulheres nas praias de Porto Moresby por quem brigar ajuda. Mas elas não saem da cabeça deles. Por todo o Pacífico Sul, a frustração sexual leva à expressão criativa. Os seus queridos aviões viram telas para que eles chamem de arte no nariz. Quanto mais longe do olho do público, mais atrevida a arte. Alguns escolhem personagens de desenho. Outros optam por intimidação. Esse aqui fez um desenho bem grande. Esta é a maior pintura de arte no nariz da Segunda Guerra Mundial, chamado O Dragão e Sua Cauda. O campo aéreo comum se torna um museu de arte, embora não tenha teto. Quando a chuva chega na Nova Guiné, nada nem ninguém escapa do dilúvio. A média de chuva era de 50 milímetros por dia. Não fazíamos missão de voo. Passávamos a maior parte do tempo nas barracas, exceto para comer ou ir ao banheiro. É uma situação difícil para os soldados. Esta chuva incessante cria um problema muito maior que a lama. Bem-vindos ao UAU. Cuidado, área com malária. Praticamente todos nossos homens contraíram malária em um momento ou outro. Eu contraí 2 vezes, juntamente com a dengue. O Pacífico Sul tem as condições ideais para doenças tropicais. Picadas de insetos deixam mais pessoas de cama que os tiros dos inimigos. Mesmo quando o sol volta a nascer, a febre volta a atacar nas tendas médicas. Somente na Nova Guiné, um soldado regular contrai malária 4 vezes. Seus ossos e todo o corpo dói. Você se sente fraco, não consegue nem segurar um rifle. Consegue andar, rastejar, mas nada mais do que isso. É um grande problema de redução de soldados. Lutar contra a malária é uma guerra totalmente à parte. O Departamento Médico do Exército entra em ação rapidamente. As unidades de controle de malária vaporizam pesticidas por toda a ilha. Vídeos de treinamento estimulam as tropas a tomarem precauções rigorosas. Abaixem as mangas. Abotoem as camisas. Usem repelente. E usem-o bastante para manterem os mosquitos bem longe. Estes itens são tão importantes quanto balas. Eles aceleram os testes do medicamento contra a malária Mepracina. O medicamento era muito amargo, tinha um gosto desagradável. Meus homens odiavam, parecia veneno. Até mesmo as enfermeiras sofreram com os efeitos colaterais. Começamos a tomar essas pirulazinhas amarelas. Elas deixavam a pele e os olhos amarelados. Logo surgiram os rumores que Mepracina causava infertilidade. Os comprimidos eram tão abominados que os médicos tiveram que administrá-los em fila indiana para monitorar a ingestão. A doença afeta os 2 lados. Cerca de 90% das tropas japonesas sofrem de malária e disenteria. Os americanos que ansiavam por se alistar agora sentem cada centímetro de oceano entre eles e suas casas. O que eles precisam é de um lar longe de casa. Este lugar parece o paraíso. Principalmente pelas tropas livres de doenças. Eles estão embarcando para a Nova Zelândia, um país verde e espaçoso com menos pessoas que Detroit, Michigan. Quando fui para Nova Zelândia, ela me lembrava uma cidade do oeste do final de 1800.
No final de 1942, as tropas americanas chegavam aos milhares. A Nova Zelândia se mostrou bem receptiva. Eles possuíam 19 hospitais com os mais avançados equipamentos. As famílias rurais locais adotavam as tropas como segundos filhos e cuidavam da saúde deles no estilo da Nova Zelândia. Quando tiveram mais contato com o campo, eles puderam fazer o trabalho pesado. Eles tinham uma boa comida, bebiam uma boa quantidade de leite. Logo, eles ficaram muito bem. Quase não há aquela tensão que levou os americanos à Austrália. Aquele foi um casamento forçado. A Nova Zelândia estava mais para uma adoção por amor. As tropas ficam saudáveis e ficam prontas para voltar à batalha. E há uma grande batalha que está por vir. Em junho de 1942, a equipe aliada estava controlando Porto Moresby e protegendo a Austrália. O Japão havia encontrado um problema no Pacífico Sul. Então o Império parece estar do leste até Midway. É um ponto crítico entre a Ásia e os Estados Unidos. As forças americanas que protegem Midway são pequenas. A frota japonesa que se aproxima é 4 vezes maior. Assim como no ataque a Pearl Harbor, eles poderiam aniquilar uma grande quantidade de soldados americanos e deixá-los indefesos. Mas desta vez, os americanos tinham uma surpresa do lado deles. Mais uma vez, eles desvendaram o código japonês e já sabem o plano. Mesmo estando com mais armas, o almirante Nimitz não tem pressa. Pelo contrário, ele vai esperar os japoneses atacarem a ilha e então vai lançar sua surpresa. Isso significa que os homens que estão em Midway são um alvo fácil. Ao nascer do sol, os americanos ouvem um barulho se aproximando. Eles se preparam para um ataque. Os poucos aviões que eles tinham se separam para interceptar os japoneses. Os japoneses bombardeiam a pista e destroem o posto de comando. A fumaça cresce chegando ao céu enquanto destroem a base americana. Eles lançam fogo no hangar. Os fuzileiros americanos pedem desesperadamente cobertura, na esperança que a Marinha possa realizar um contra-ataque e salvar a ilha. O alto-falante anunciou: há aviões inimigos se aproximando. Judson Brody está a bordo do USS Yorktown. Haviam tantos aviões japoneses se aproximando de uma única vez que parecia uma cortina caindo do céu. Os soldados americanos revidam com um tiro antiaéreo. Mas os japoneses são persistentes. No segundo ataque, eles lançaram 2 torpedos contra nós. Você nunca sentiu nada parecido na sua vida.
O Japão acha que tem a Marinha Americana aos seus pés. Pelo contrário, a Marinha está no caminho deles. Os americanos viram os japoneses se aproximando. Então, antes deles chegarem, os americanos enviaram vários esquadrões de aviões torpedeiros e bombardeiros. 150 aviões correm para contra-atacar, deixando para trás seus navios sob fogo. Sem cobertura aérea, os navios americanos enfrentam um ataque. Os pilotos japoneses têm um dia cheio. Mas quando os aviões americanos alcançam a frota japonesa, os encontram desprevenidos. Eles também não têm cobertura aérea. Os pilotos americanos aproveitam. Eles destroem todos os 4 navios japoneses. A Batalha de Midway foi uma grande reviravolta. Os Estados Unidos destruíram o poder naval japonês. Foi a primeira vitória deles no mar. Porém, houve muito sacrifício. Os Estados Unidos perderam um navio e 307 homens. Além de homens machucados e à deriva, aguardando o resgate. Mas eles provaram que os Estados Unidos podem contra-atacar e vencer. O alto comando japonês está estremecido. A maré mudou. Quando as notícias da linha de frente chegam em casa, os americanos ficam radiantes. O centro da Filadélfia se torna um palco para expressar o apoio à guerra. Oficialmente, é uma reunião para comprar títulos de guerra. Não oficialmente, é uma festa. Grandes estrelas atraem a multidão. Sobem ao palco James Cagney, Lucille Ball, Mick Honey, Dick Powell, Paul Henry e Harpo Marx. Além de fanfarras e marchas, há outro lembrete que a guerra ainda está acontecendo. Treinamentos e defesa civil. Eles se tornaram rotina nas escolas infantis americanas. Para todos que estavam no continente, a guerra era só teoria. Para os havaianos, era real. Pearl Harbor ainda parece que foi virada de cabeça para baixo. O paraíso agora está interditado. A praia está fora de alcance, cercada por arame farpado. Todo o território está sob lei marcial. Milhares de crianças estão registradas, têm impressões digitais coletadas e devem usar crachás de identificação. Os moradores recebem cartões de racionamento e máscaras de gás. As crianças mais velhas praticam colocar a máscara. Para as mais novas, uma sacola para o corpo inteiro. Como se não fosse assustador o bastante. Mais de 1/3 dos havaianos são descendentes de japoneses. Eles estão nervosos e tentam se misturar, escondendo qualquer sinal de sua ascendência. Mas aqui não há conversas de concentração em massa.
O que não é o caso no continente. Os Ishikawas é uma família de pescadores que vive na Califórnia. Esses são vídeos que eles fizeram antes da guerra. Eles são imigrantes japoneses construindo uma vida na costa oeste americana. Mas em 1942, lá era exatamente onde um governo desconfiado não os queria. Tivemos que nos livrar de tudo. Nos deram um mês. Para as pessoas que moravam próximo ao oceano, eles só deram 24 horas. Takeo e Roberta Shiroma eram crianças quando o governo americano colocou sua família em um trem. Na noite anterior à nossa partida, meus pais não sabiam para onde iríamos. Eles foram ao continente para um dos 10 campos de concentração construídos às pressas pelo presidente Roosevelt no início da guerra. Ficavam 2 famílias em um quarto. Quando chegamos lá, minha mãe teve que encher as bolsas de lona com feno para fazermos de colchão. Eu não me lembro da comida. Mas me lembro de não querer comer a comida. Eu só olhava para ela. Eles estudavam, trabalhavam e até integravam o exército. Mas não eram livres. O governo reuniu mais de 110 mil japoneses americanos, alegando ser para a segurança deles. Mas nem todos acreditaram. Se estivéssemos lá para nossa proteção, então por que as armas das torres de guarda estavam apontadas para dentro? De volta à frente da guerra. Midway é uma grande vitória para os americanos. Mas durante os 4 dias de batalha, os japoneses atacaram uma outra frente. O Império avança no Pacífico Norte e captura 2 ilhas nas Ilhas Aleutas, Kiska e Attu. Ambas fazem parte do território do Alasca. Os japoneses agora estão em solo norte-americano. E uma distância tão curta é perigosa. 4.500 tropas correm para a base próxima de Adak. De lá, eles vão tentar abrir um caminho e realizar contra-ataques nas ilhas ocupadas se esta ilha não os matar primeiro. Adak é deserta, ventosa e impiedosa. Foi o pior lugar. Quase morri de frio. Nós saímos de Pearl Harbor e não tínhamos levado roupa de inverno. Um ar gelado vem do Ártico. Os perigos tropicais de picadas de insetos dão lugar às queimaduras e frio. Os ventos trazem as ondas que cobrem tudo de gelo. Os homens só podem se defender com picaretas.
O clima é um problema. O isolamento é outro. Tudo precisa chegar de navio. Todos os homens, todas as máquinas, todas as refeições. É como acampar em outro planeta. Não havia árvores lá. Alguém trouxe uma de avião e tentou plantar, mas acho que não sobreviveu. Notícias eram colocadas nos painéis de aviso, já que os jornais chegavam com 3 meses de atraso. Embora estejam em solo americano, seus lares parecem estar em outro mundo. As notícias mudavam o humor deles. O beisebol os tranquilizava. E música levantava o ânimo. Afinal, chorar não os manteria aquecidos. O trabalho, sim. Construir um campo de aviação na fria tundra exige força bruta. Os motores gemem de frio. Os martelos machucam suas mãos. Mas há uma recompensa. Uma pista pavimentada com aço. As placas se unem como blocos de construção. Ela fica pronta em 2 semanas. E é resistente a intempéries. Agora eles podem parar de lutar contra o clima e lutar na guerra. Os pilotos americanos se preparam para os primeiros ataques aos japoneses acampados em território americano. Eles preparam 9 aviões de bombardeio, 12 aviões de caça e 100 homens. O céu do Alasca é impiedoso. Os desafios começam na decolagem. Ventos hostis separam as equipes. Por 2 horas, permanecer juntos na rota do voo é uma batalha. Ao se aproximarem de Kiska, 10.000 japoneses mostram sua defesa. Tiros antiaéreos que tentam causar buracos nos aviões, ou pelo menos forçá-los a saírem da rota. Qualquer desvio no voo e eles errarão o alvo. Atiradores americanos tentam limpar o caminho. É um jogo aéreo muito perigoso. Finalmente os alvos aparecem. E as bombas caem. O hangar japonês vira fumaça. E em apenas alguns segundos o estrago está feito. Isso é só o começo.
Os ataques são contínuos, do amanhecer ao anoitecer todos os dias por mais de um ano. É a chamada Blitz de Kiska. Os japoneses suportam quase 3 milhões de quilos de bombas. Os americanos queriam suas ilhas de volta, a qualquer preço. Agora o alcance japonês prolonga-se das congelantes montanhas Aleutas até a borda das gigantescas montanhas Himalaias. O Japão aumentou o controle sobre a Ásia, fechando a estrada da Birmânia, a principal rota aliada que ajudava na luta da China contra o Japão. A única outra rota é através do céu. Os aliados tentaram fazer um dos esforços de avião mais ambiciosos da Segunda Guerra Mundial: levar suprimentos de avião sobre os Himalaias, apelidados de A Corcunda. Isso forçaria os limites das máquinas e do homem. Mas estes pilotos querem arriscar. Em um Clipper da Pan American. Estes pilotos da Pan American se arriscam ao voarem sobre as montanhas e o clima mais traiçoeiro que já se viu. Os tigres voadores escoltam aviões comerciais reequipados. Mas ventos extremos balançam eles feito pipas. Tempestades repentinas cobram seu preço. Centenas de aviões e pilotos desaparecem. Deve haver um jeito melhor de receber suprimentos da China. O cuidado do governo tibetano com a nossa segurança é comovente. O capitão Brooke Dolan está na jornada de sua vida. Se os aviões não conseguem sobrevoar a Corcunda, Dolan vai tentar atravessá-la através do Tibete. Se junta a Dolan Ilya Tolstói, neto de Liev Tolstói. Eles estão em uma missão secreta para o Escritório de Serviços Estratégicos dos Estados Unidos, a precursora da CIA. A jornada começa com uma cerimônia tibetana tradicional. Eles chegam juntos em Lhasa com um certo receio. Para cruzar o Tibete, eles precisam da permissão de uma criança de 7 anos. Vossa Santidade Dalai Lama. É a primeira vez que ele conhece americanos. Dizer que estamos completamente resguardados ainda é pouco. Nos permitiram viajar pelo caminho que tínhamos maior interesse. A duração da viagem é de 5 meses montados no burro. Por milhares de quilômetros com belezas de tirar o fôlego e perigos de abalar o coração. As rochas se partiam com frequência e caíam nos canyons. Por causa da força intensa do clima tibetano. Dia extremamente quente e noite congelante. Finalmente chegam à China. A jornada foi um sucesso, mas a estratégia falhou. A distância e as dificuldades tornaram impossível o suprimento constante através do Tibete. A única alternativa se torna adentrar as florestas da Birmânia. Um avião sobrevoa bem baixo, mas não está lançando bombas. São suprimentos para outra operação secreta da ESS, uma guerrilha. Os guerreiros locais de Kachin já estão lutando contra a ocupação japonesa e decidem unir forças. Os soldados da ESS fornecem um fluxo contínuo de armas.
Em troca, os Skatin oferecem inteligência em solo e habilidades valiosas. Nós nunca saíamos sem um guia Catim. Eles pareciam Robin Hood numa versão escoteira. Alguns dos guerreiros não tinham mais de 12 anos. Os Skatins pulam direto para as batalhas do século XX, aprendendo a saltar de paraquedas atrás das linhas dos inimigos. Em troca, os aliados aprendem os truques de transporte na floresta. Viajar no alto para evitar cobras. Essa aliança confidencial dá certo. Eles criam caminhos secretos nas linhas japonesas. Mais de 4.000 japoneses morrerão pelas mãos destes soldados em uma guerra secreta lutada nas sombras. Em outro lugar, haverá força direta. Em julho de 1942, a inteligência americana localiza um projeto de construção de grande escala numa ilha que poucas pessoas já ouviram falar: Guadalcanal. É a estrutura de uma nova base aérea japonesa, grande o bastante para guardar aviões de bombardeio de longo alcance que poderia ameaçar a Nova Guiné e a Austrália. Os americanos decidem ir para o ataque. Não há registros coloridos da invasão, mas este é o resultado. 11.000 fuzileiros reunidos na praia. Um contra-ataque japonês força os navios de apoio americanos a se retirarem, deixando-os encalhados com poucos reforços. Eles montam uma base com os poucos suprimentos que conseguiram trazer. Os japoneses recuaram para o interior. Agora, uma ilha com um tamanho igual ao de Delaware está marcada com tropas de ambos os lados. Cada lado controlando uma parte do território. Isso se torna um pesadelo sangrento de 6 meses. Sem linhas de frente claras, há emboscada atrás de emboscada. Guadalcanal se torna uma batalha de atrito. Em 1943, os americanos finalmente controlam a ilha. Mas as feridas permanecem abertas. Os Estados Unidos têm 15.000 homens mortos ou feridos. A primeira-dama Eleanor Roosevelt chega para confortar os feridos. O almirante William Halsey aconselhou não ir. Ele temia que ela fosse uma distração. Mas ele logo mudou de ideia. Ela entrou em todas as alas e falou com todos os pacientes. Fiquei maravilhado com sua coragem, tanto física quanto mental. Ela sozinha fez mais que qualquer um que tenha vindo aqui. Ela continuou nas outras zonas de guerra do Pacífico. Um tour de 1 mês e mais de 40.000 quilômetros. Ela também enfrentou os perigos da guerra para conhecer mais de 400.000 tropas. Ela carinhosamente os chama de filhos da nação. Todos os homens são nossos homens, parte dos nossos Estados Unidos, que eles salvaram, para que ainda possamos chamar de a terra dos livres
e Lar dos Bravos. "18 meses de guerra. As ondas de guerra se espalharam para bem longe de Pearl Harbor. A guerra está crescendo muito. Em movimento lento. Ataques aéreos e marítimos rápidos estão dando lugar a batalhas terrestres sangrentas que consomem tempo, recursos e vidas. O Japão não está intimidado. Pelo contrário, está determinado. A Guerra do Pacífico não é mais uma figurante comparada com as guerras na Europa. Em breve, se tornará o seu próprio inferno.